Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Eu sou o pastor Frederico Branco e este é um programa de oração, de intercessão. Muita oração, muito poder. Comunhão com Deus é tudo que nós precisamos. A oração é como o ar que respiramos. Ela fortalece a nossa vida, a nossa fé. E quando nós oramos, nós entramos em comunhão com aquele que é o Criador do universo, o mantenedor de todas as coisas. Imagine o privilégio de ter uma audiência com o Rei do Universo. É isso mesmo, é isso que nós temos, uma audiência com Ele e Ele não tem pressa. A pressa, na verdade, é toda nossa. E eu quero dizer para você que hoje estamos iniciando uma semana aqui na Novo Tempo e aqui no programa Lugar de Paz vamos fazer uma série de reflexões usando o livro de Provérbios. Eu quero compartilhar com você o texto que está em Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Aqui o sábio Salomão diz: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. A gente vive em um tempo em que ninguém gosta de ser corrigido. Qualquer confronto é visto como ataque e qualquer repreensão como rejeição. Mas a Bíblia nos apresenta uma verdade profunda e contracultural. Quem ama a correção, ama o conhecimento. Isso significa que o crescimento espiritual não acontece apenas quando ouvimos as palavras que trazem conforto para o nosso coração, mas principalmente quando Deus nos confronta. E é isso que a Bíblia faz, a Bíblia nos confronta o nosso estilo de vida, confronta os nossos pensamentos, confronta os nossos hábitos. E a disciplina aqui nesse texto não é punição, é formação, é Deus moldando o nosso caráter. Pense nisso, Deus como um professor. Um atleta melhora quando é corrigido pelo treinador. Um filho amadurece quando é orientado pelos pais. E um cristão cresce quando aceita a correção de Deus. O problema não é ser corrigido, o problema é rejeitar a correção. E quem rejeita a correção é tolo. O texto diz claramente que quem rejeita a repreensão é tolo. Em outras palavras, é alguém que escolhe permanecer no erro por orgulho. E aqui está uma pergunta importante para você. Como é que você reage quando Deus te corrige? Às vezes Ele usa a palavra, uma pregação, um conselho ou até mesmo uma situação difícil. Mas tudo isso tem um propósito, nos tornar mais parecidos com Cristo. E lembre-se do que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 6. Esse texto nos lembra de que o Senhor corrige a quem ama, ou seja, a correção não é rejeição, é prova de cuidado e de amor. E se você for sábio, você vai amar a correção, você vai amar a disciplina, porque isso, quem ama a correção e a disciplina, ama o conhecimento. E falando sobre conhecimento, nada melhor do que obter o conhecimento da palavra de Deus e ter um conhecimento experimental de Deus. E por isso, nós lhe oferecemos a revista Eu Creio. Tenho convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e aqui, neste estudo bíblico, você vai compreender melhor as verdades bíblicas da palavra de Deus. Esta revista não tem nenhum custo para você, é de graça porque já foi paga pelos Anjos da Esperança. Eu quero aqui ler alguns temas, tópicos abordados pela revista. Por exemplo, o plano da redenção é o tema número 4. O tema número 5, a justificação pela fé. Você sabe o que é justificação pela fé? Tem a ver com a doutrina da salvação. Tema número 6, a lei de Deus. Tema número 7, Cristo e a lei de Deus. Você vai obter aqui acesso a muitos temas importantes para estudar doutrinas bíblicas e assim conhecer melhor o plano de Deus para a sua vida e a vontade de Deus para a sua vida. Então peça essa revista através do WhatsApp 12 98244 4449. Repetindo, esta revista não tem nenhum custo para você, porque já foi paga pelos Anjos da Esperança. Ame o conhecimento, abrace o conhecimento, receba a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no coração, como fez Davi, e Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá bom? Ficaremos muito felizes de enviar essa revista para você. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos aqui no programa Lugar de Paz. Vem comigo.
A primeira mensagem do Facebook é da Regiane Santos. Olá, pastor Frederico, boa tarde. Peço oração pela minha irmã Luciana e por seu esposo Maurício. Eles aceitaram fazer estudo bíblico e sou grata a Deus por essa decisão. Que o Espírito Santo lhes conceda sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Regiane. Vamos orar então pela Luciana e Maurício. Amém. Que Deus abençoe você, Regiane, e que Deus abençoe Maurício e a sua irmã nessa jornada em que eles aceitaram agora estudar a Bíblia. Isso é muito importante. A palavra de Deus vivifica, ela dá sabedoria a cada um de nós e devemos amar a sabedoria. A próxima mensagem é da Elisângela Rocha. Peço oração por Venâncio, que está com câncer no fígado. Desde já agradeço. Deus abençoe vocês. Amém, Elisângela. Vou anotar aqui este pedido de oração e vamos interceder pelo Venâncio. É o pedido da Elisângela. A Elisângela, ela pede pelo Venâncio. Amigos de oração, anote aí o pedido da Elisângela e vamos orar pelo... Elisângela, pedido pelo Venâncio, que está em tratamento contra o câncer. Tá? Muito obrigado por compartilhar esse pedido, desejo que Deus abençoe vocês ricamente. A Vitória Delfino diz, boa tarde, pastor, peço oração pela minha vida espiritual e sentimental. Sinto que nada está dando certo e estou passando por muitas decepções. Vamos orar, Vitória, por você, pela sua vida espiritual e também vida sentimental. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Deus deseja que nós sejamos felizes. Uma felicidade que não depende de circunstâncias. Tudo pode dar errado, mas se a minha vida está alicerçada em Deus, eu posso passar por momentos tristes, posso passar por momentos de angústia, mas nada vai roubar a alegria que eu tenho em Cristo, de estar em Cristo e de permanecer em Cristo. E esse é o segredo que nós devemos desvendar. Nós devemos, de fato, permanecer em Cristo. E essa permanência em Cristo, mesmo que a gente enfrente as lutas, as adversidades, a gente vai enfrentá-las com perspectiva, com esperança, com foco no lugar certo, que é Cristo. Quando olhamos só para os problemas se tornam maiores do que de fato são. E Cristo é suficiente para nós. Ele é completamente suficiente. Como disse o salmista, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque o Senhor está presente, o Senhor está comigo. Que Deus abençoe você, Vitória. Estaremos em oração pela sua vida e pelos seus sentimentos. A Maria Inês diz, bom dia, peço oração pela saúde de Lucélia, esposa do meu colega de trabalho. Ela foi diagnosticada com um tumor na coluna e a família está muito abalada. Peço que Deus opere um milagre na vida dela. Obrigada, pastor. Assisto sempre ao seu programa. É o pedido da Maria Inês. Ela pede então pela Lucélia, que também está com tumor e necessita das nossas orações. Informe a Lucélia que existe aqui na Novo Tempo, no programa Lugar de Paz, um exército de intercessores e os intercessores vão orar pela Lucélia. Tá? Muito obrigado, Maria Inês, que Deus abençoe você ricamente e obrigado por participar aqui do programa. A Nazaré Castro diz, quero pedir oração, pois a depressão me pegou. Estou em tratamento, mas é horrível, sem coragem para nada. Nazaré, vamos estar em oração por você. Que bom, Nazaré, que você está fazendo o tratamento. E tem o seguinte pensamento, dias melhores virão. O tratamento pode demorar um pouquinho para trazer os efeitos desejados, mas se você persistir no tratamento, certamente você vai obter um bom resultado. E nós estaremos aqui em oração por você, tá bom? Um grande abraço. E agora vamos às mensagens do Instagram. A Nair Gomes diz, pastor Fred, peço oração pelo meu bisnetinho, pela saúde dele, que Jesus cure meu nenê e todos que se encontram na mesma situação. Vamos orar, Nair. Muito obrigado por compartilhar. Pede oração pelo bisneto. Que Deus a abençoe ricamente, que Deus abençoe seu bisnetinho e toda a sua família querida. A Eutrida Nielsen, ela diz, quero pedir oração pela minha saúde, pois vou iniciar um tratamento de câncer muito agressivo.
Também tenho problemas graves no pulmão, já estou com muita dificuldade para andar. Que Jesus me ajude, é o pedido da Eutrida. Vamos orar por você, Eutrida. Também tratamento de câncer e a questão no pulmão. Vamos nos lembrar da oração de Jeremias? Eu gosto da oração de Jeremias. Jeremias, ele diz lá no capítulo 17, verso 14, Senhor, cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias reconhecia que Deus tinha poder para curá-lo e salvá-lo. E ele descansava no Senhor e por isso ele louvava o Senhor. Vamos louvar a Deus porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós e vai continuar a cuidar de cada um de nós. E nós temos, através de Cristo, a perspectiva da eternidade. Então vamos nos unir em oração por você, tá bom, Eutrida? Um grande abraço e que Deus lhe fortaleça. A Raquel Pila diz, peço que orem por mim, pelo meu esposo e por minhas 2 filhas, pela nossa vida espiritual e também pelo nosso trabalho. Amém, Raquel? Vamos orar por você, pelo esposo e pelas filhas. É importante orar pela família, né? A família é uma bênção de Deus. A família foi instituída por Deus. O matrimônio foi instituído por Deus, num ambiente onde ainda não havia pecado. E é claro que o matrimônio sofre também as consequências do pecado. E por isso, nós precisamos desenvolver uma atmosfera celestial dentro de casa, onde o perdão prevalece, onde a bondade prevalece, onde a cortesia prevalece. E quando houver algum desentendimento, é importante ter paciência, ter um diálogo claro, com amor, com carinho, estando pronto para ouvir, para ajudar. Esse é o espírito colaborativo do céu. Então é muito importante nós orarmos uns pelos outros, marido orar pela esposa, a esposa orar pelo marido, os pais orarem pelos filhos. Eu me lembro, quando criança, quantas vezes eu orava pelos meus pais para que Deus os protegesse. Minha mãe, às vezes, tinha que viajar para o Rio de Janeiro para comprar roupas e trazer para vender na cidade. E então, assim, eu como criança, eu orava pelos meus pais, pelo cuidado que eles deveriam ter, enfim. Nós devemos orar uns pelos outros no ambiente familiar. Muito obrigado, Raquel, por compartilhar o seu pedido. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E o último pedido aqui do Instagram é da Valdíria Colaboni. Peço oração pelo meu filho Tiago, para que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, para que ele volte aos caminhos de Deus, retorne à igreja, abandone os vícios e se reconcilie com sua esposa Juliana. É o pedido da Valdíria. Valdíria, então ela pede pelo filho Tiago. Muito obrigado, Valdíria, por compartilhar o seu pedido. Desejo que Deus abençoe você e toda a sua família, de uma forma muito especial, o Tiago. Chegou o nosso momento de ter um intervalo e, ao retornarmos, teremos, no final do programa, o nosso momento de oração. Não saia daí. Já estamos de volta, este é o programa Lugar de Paz, um programa de oração, de intercessão, e aqui nós recebemos pedidos de oração de diversos locais do Brasil e também do mundo. E você pode participar do programa enviando o seu pedido de oração ou o seu agradecimento, o seu testemunho. Você teve uma resposta de oração, Deus atendeu a sua oração, compartilhe. Com certeza isso vai fortalecer a fé daquela pessoa que está orando e ainda aparentemente não obteve a resposta. Vale a pena perseverar. Então compartilhe conosco o seu testemunho e nós vamos compartilhar aqui no programa. Toda sexta-feira nós dedicamos o programa para gratidão, porque reconhecemos que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E a promessa de hoje, nós lemos no início, eu vou repeti-la aqui, está em Provérbios 12, verso 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Vamos amar a disciplina, vamos amar a correção de Deus, vamos amar o conhecimento, porque Deus deseja nos instruir, nos corrigir, nos preparar, nos moldar para sermos instrumentos nas mãos dEle, para fazermos avançar a obra dEle aqui na terra.
Eu desejo que Deus continue abençoando muito a sua vida. E nós também queremos agradecer aos Anjos da Esperança, porque através do apoio dos Anjos da Esperança tem sido possível manter os projetos da Novo Tempo, os projetos missionários. Nós estamos com um projeto missionário para ser lançado, é a revista Eventos Finais. Um tema relevante, importante para o tempo em que estamos vivendo. E a gente sabe, as pessoas estão sem orientação, estão praticamente perdidas, andando como que no escuro, sem ter um propósito na vida ou sem ter um sentido na vida. E quando nós lemos Mateus 24, Jesus nos deixou vários sinais que aconteceriam antes de sua vinda, mas ele diz que aquilo na verdade eram como dores de parto, era necessário que aquilo acontecesse, mas que ainda não era o fim. Mas nós já estamos nesse tempo derradeiro da história e o que falta é a pregação do Evangelho a todo mundo. E muitas pessoas precisam ser alertadas, precisam ser ensinadas a respeito da palavra de Deus, para que elas não sejam pegas despreparadas para o evento mais esperado do mundo cristão, que é a segunda vinda de Cristo com poder e grande glória para buscar os remidos. E você pode participar desse projeto fazendo uma doação extra para a conclusão deste estudo bíblico Eventos Finais. Então, este mês de março, estamos dedicando esse momento especial para fazer um apelo ao seu coração, para você fazer uma doação extra e com essa doação extra nós conseguiremos enviar essa revista para mais pessoas. R$5, por exemplo, é possível enviar uma revista para uma pessoa. R$50 é possível enviar essa revista para 10 pessoas. Então, nós contamos com seu apoio. Você pode doar de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as bênçãos de Deus. E para você fazer essa doação, você pode usar a chave Pix anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. Sou anjo, sou um mensageiro de esperança. E aqui no programa Lugar de Paz estaremos sempre em oração por você. E vamos ler agora as mensagens que recebemos através do WhatsApp. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 12 981740122. Este é o WhatsApp aqui do programa para você enviar o pedido de oração ou seu agradecimento. Vem comigo. A primeira mensagem do WhatsApp é da Verena Borges. Boa tarde, pastor. Peço oração pelo meu marido que está passando por um momento muito difícil. Ele está lutando contra a depressão, ansiedade, precisa fazer uma cirurgia no coração. Além disso, o vitiligo tem afetado muito a autoestima dele. Peço que ele conheça a palavra de Jesus e encontre conforto e paz em sua presença. Que Deus o cure, o fortaleça e que ele encontre a verdadeira fé. Amém, Verena. Vamos orar por você e de uma forma muito especial pelo seu esposo. Ele vai fazer uma cirurgia no coração e também lida com a vitiligo que tem afetado a autoestima dele. Então, muito obrigado por participar aqui do programa e quando estiver próximo da cirurgia dele, nos avise. Nós vamos orar aqui antes da cirurgia dele para que essa cirurgia seja dirigida pelo Senhor e que ele tenha uma ótima recuperação. Estaremos em oração por ele, pela cura dele, tá bom, Verena? Um grande abraço. O Alex diz, boa tarde, peço oração pela quitação da nossa casa e pela saúde da nossa família. Amém, Alex. Para a quitação da casa. Como é importante adquirir uma casa. Então, isso é um investimento para a família. Que Deus abençoe você, a sua família e que, através do trabalho, do empenho de vocês, que Deus os abençoe para que vocês consigam os recursos necessários para quitar a casa. Um grande abraço e que Deus os abençoe ricamente. A Helena diz, paz de Deus, meus irmãos. Paz, Helena. Acompanho este lindo trabalho. Sou da Congregação Cristã no Brasil e peço oração pela minha mãe, pelos meus irmãos e pelo meu sobrinho Diogo, que está hospitalizado após sofrer um acidente gravíssimo. Peço que Deus opere um milagre em sua vida, protegendo sua mente e restaurando sua saúde, para que não fique com sequelas. Vamos orar, Helena, por você, pela sua família e de uma forma muito especial,
Vamos orar pelo Diogo, amigos de oração. Anote o pedido do Diogo. O Diogo sofreu um acidente gravíssimo e necessita das nossas orações para que ele tenha uma ótima recuperação e fique sem sequelas. Estaremos em oração. E aproveito a oportunidade, Helena, e mando um abraço para os amigos e irmãos da Igreja Congregação Cristã aqui no Brasil. Que Deus continue abençoando vocês. E é muito bom saber que você nos acompanha, você ora conosco, e esse é o sentido da comunidade cristã. Nós devemos orar uns pelos outros, tá bom? Um grande abraço. A Jurema Pires escreveu: peço oração pela minha família, por todos os meus filhos, filhas, netos e netas. Que Deus Todo-Poderoso nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jurema. Vamos orar pela sua família, linda família. Parece uma família grande, abençoada, que Deus lhes dê sabedoria, que Deus lhes ajude em todos os aspectos, em todos os compromissos, em todo o trabalho, que Deus os fortaleça e os mantenha unidos na mesma fé, na mesma esperança em Cristo Jesus. O Alan Silva diz: peço oração por mim para que meus projetos, sonhos e planejamentos se realizem. Amém, Alan. Eu vou dizer uma coisa, e eu muitas vezes tenho orado assim com algumas pessoas, que acima de tudo, que os planos de Deus prevaleçam sobre os nossos planos. Agora, quando os nossos planos estão alinhados aos planos de Deus, então, prevalecendo o plano de Deus, o nosso plano estará ali, vamos assim dizer, abrangido por isso, né? Então, é importante que nós oremos e peçamos que os planos de Deus prevaleçam acima dos nossos planos, ou que os nossos planos estejam em harmonia com os planos de Deus. Que Deus o abençoe, Alan. Um grande abraço para você. A Hilda da Silva diz: olá, boa tarde, pastor. Estou lutando com o apoio da minha família para permanecermos no caminho do nosso Salvador. Peço oração pela saúde do nosso lar e para que consigamos um emprego. Vamos orar, Hilda. Amém. Vamos orar aqui por emprego, por você e pela família. Amigos de oração, anote aí o pedido da Hilda. A família está precisando de recursos, de emprego, de trabalho, para que Deus dirija os passos de cada um deles, abra as portas para que essa família consiga o emprego e os meios necessários para a manutenção familiar. Um grande abraço, Hilda. Que Deus a abençoe ricamente. A Domingas Lemos diz: boa tarde, a paz do Senhor, pastor. Peço oração pela minha família, assisto ao programa todos os dias. Amém, Domingas, muito obrigado pela audiência e vamos orar pela sua família, este presente de Deus. E quando eu falo de família, nós devemos sempre levar a nossa família na presença de Deus. Isso é importante. Um grande abraço para você, Domingas. E agora chegou o nosso cantinho de oração. E aqui no cantinho de oração eu vou pegar o pedido da Marises, a Marise Soares. A Marise Soares escreveu: orem por mim e meu noivo. Vamos nos casar em abril, se Deus quiser. Amém, Marises. Esse é um passo muito importante e louvado bendito seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe nos preparativos. E agora chegou o nosso momento de oração. Qual é o seu pedido? Qual é o seu clamor? O que tem lhe incomodado? O que tem lhe tirado o sono? O que tem lhe feito chorar? Quem tem sido objeto de suas orações? Eu quero orar por você neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Todo-Poderoso e Pai de amor, muito obrigado porque temos acesso direto ao céu através da oração. Pela fé, nós confiamos nos méritos de Cristo Jesus e neste momento quero interceder por cada telespectador. Senhor, se tem alguém em aflição, angustiado, angustiada, remova, Pai, esses sentimentos do coração e traga a Tua paz que excede todo entendimento. Dá-nos a confiança, Pai, de que Tu estás no controle de todas as coisas, cuidando de cada detalhe. Se existe alguém necessitando de cura física, emocional ou espiritual, que a Tua presença traga o refrigério e a cura. Neste momento oramos pela Marise Soares, pelo seu noivo e pelos preparativos do casamento. Oramos também pela Domingas, pede por sua família, a Hilda por emprego. Pedimos pela Jurema,
que pede pela sua família, a Helena, que intercede pelo Diogo, o Alex, que pede também por sua família, a Verena, que pede pelo seu esposo, por cura, libertação, a Valdíria, que pede pelo seu filho Tiago para ser liberto dos vícios e se voltar para Ti, Senhor. Oramos pela Raquel, ela intercede pelo seu esposo e pelas filhas, pela Eutrida, que está com câncer e necessita, Pai, de cura. Colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.